Manual de xadrez do Lasker. Por Emanuel Lasker. Com 308 diagramas. Para minha querida esposa. Quem compartilha comigo meus cuidados e trabalho. E quem me deixa compartilho de suas alegrias. Manual de xadrez do Lasker. Primeiro livro. Os elementos do xadrez. O jogo de xadrez tem uma história que sempre despertou interesse, mas da qual muito pouco se sabe. Conhecemos algumas fábulas que tratam da origem do jogo, fábulas que são verdadeiras para a história apenas na medida em que colocam o local de origem na Ásia e o tempo de origem em um passado muito distante. Jogos semelhantes ao xadrez foram descobertos em esculturas egípcias. Documentos escritos, com 1000 anos de idade, referentes ao xadrez, foram encontrados. O jogo de xadrez daqueles dias não era, porém, o jogo que conhecemos hoje. Sem dúvida, o xadrez sofreu muitas mudanças e quem sabe o damas, ou, mais precisamente, um jogo relacionado ao damas, não foi um antepassado do nosso xadrez. A carreira europeia de o xadrez começou há 1000 anos. Naquela época, era um favorito admirado na Espanha, o jogo dos nobres e dos eruditos. Nos castelos feudais e nas cortes dos príncipes era cultivada, foi elogiado. Em poemas artísticos. Durante séculos, permaneceu o jogo aristocrático, nobre e real, acessível apenas a um gosto refinado. Mais tarde, penetrou na Itália e na França e finalmente encontrou um lar onde quer que pisasse o pé do homem branco. O xadrez, como apontado, mudou, mas em sua vestimenta, apenas em suas formas, de forma alguma em sua essência, sua ideia. Isso permaneceu inalterado durante todos os muitos séculos de sua vida. Descobrir essa ideia não é, portanto, difícil. Em todos os momentos, o xadrez teve a vontade, a intenção, o significado de retratar uma guerra entre duas partes, uma guerra de extinção, conduzida. O quadrado. Duas Manual de xadrez do Lasker após Alving pela terceira e última vez. Segundo regras, leis, de forma culta, mas sem clemência. Isso fica evidente nas regras do jogo quase à primeira vista. O tabuleiro de xadrez. A característica mais antiga e duradoura do xadrez é certamente o tabuleiro, a mesa sobre a qual, depois de cortar pela metade pela segunda vez, é jogado, o campo da luta do xadrez. É composto por 64 partes, cada uma um pequeno quadrado, em sua totalidade compondo um grande quadrado. Em 8 filas e, perpendicularmente a elas, em 8 filas ordenam-se os 64 quadrados. Consequentemente, pode-se desenhar um tabuleiro de xadrez dividindo o lado de um grande quadrado 3 vezes seguidas, conforme mostrado nos diagramas acima. O processo técnico de produção de um tabuleiro de xadrez é, portanto, muito simples, e a concepção lógica, nem a apreensão do tabuleiro é complicada. A percepção dos 64 quadrados pelo olho não é tão fácil, mas foi facilitada pelo uso da cor. Os quadrados são preto e branco alternadamente coloridos, de modo que, desde tempos imemoriais, o tabuleiro de xadrez se parece com o seguinte. Manual de xadrez do Lasker 3. É importante que o aluno de xadrez conheça o tabuleiro com muita precisão. Ele deve ser capaz de visualizar cada quadrado em sua posição individual, bem como em suas relações com os quadrados vizinhos. Por isso o tabuleiro foi dividido em 3 regiões, o meio e as 2 alas. A ala esquerda é composta pela primeira e segunda linha à esquerda, a ala direita da mesma forma pelas 2 linhas extremas da mão direita, e a do meio é formada pelas 4 linhas restantes, a terceira, quarta, quinta e sexto. No centro deste meio, situam-se 4 quadrados, que formam a interseção da quarta e quinta linha com a quarta e quinta linha. Essas 4 casas no centro do tabuleiro têm, para fins estratégicos, o maior significado. Descrever os eventos no tabuleiro de xadrez brevemente e, exatamente, um nome foi dado a cada um dos 64 quadrados, outrora um nome descritivo, em nosso tempo, onde a ciência da natureza e da matemática se tornou tão proeminente, um nome matemático. Esse nome matemático nos lembra um sistema de coordenadas à maneira introduzida por Descartes. Consequentemente, as 8 linhas, correndo para cima, são designadas sucessivamente pelas letras A, B, C, D, I, F, G, H,
e as 8 linhas, correndo da esquerda para a direita, são sucessivamente designados pelos números 1, 2, 3, 41, 5, 6, 7, 8. A linha B, linha H é, portanto, uma certa linha, a primeira linha, a segunda linha e a oitava linha uma determinada linha. Uma vez que cada quadrado pertence a uma linha e apenas a uma linha, é designado inequivocamente por sua linha e linha. Por exemplo, BS é aquele quadrado na linha B que pertence à quinta linha. Segundo o costume, a letra precede o número, escreve-se B5, nunca 5 bits. Assim, esta notação tem a vantagem de nomear cada quadrado sem ambiguidade. Da outra notação, a descritiva, que está em uso em muitos países e também no inglês. 4. Manual de xadrez de Lasker. Mundo Saxão, falaremos mais detalhadamente mais tarde. Na notação matemática, a divisão do tabuleiro descrita acima seria a seguinte: a ala esquerda linha A e B, a ala direita G e linha H, o meio C, D, I, linha F, o centro D4, D5, I4, e 5. O limite do tabuleiro é formado pela linha A, a linha H, a primeira linha, a oitava linha. Os cantos são AL, A8, HI, H8. O aluno deve se esforçar para adquirir o hábito de designar os quadrados e visualizar sua posição. Há muitos enxadristas que falham apenas por sua incapacidade de dominar esta tarefa geométrica, sem suspeitar de seu valor. Os pedaços. Os exércitos que lutam entre si no tabuleiro consistem em peças pretas e brancas. As peças brancas formam um lado, as peças pretas o lado antagônico. Os dois lados são brevemente chamados de branco e preto. A coloração de uma peça determina, portanto, sua obediência e fidelidade, incondicionalmente. Uma peça nunca deserta para o inimigo, nem se rebela, é fiel até a morte. Verdade? Se cai no combate, vagueia do tabuleiro apenas para uma caixa onde as peças capturadas são guardadas até ao jogo seguinte, então celebra uma alegre e esperançosa ressurreição. Branco e preto têm forças iguais. Cada um tem um rei, uma rainha, 2 torres, ou castelos, 2 bispos, 2 cavalos e 8 peões. Cada uma das partes, portanto, conta 16 peças. As peças ficam no tabuleiro até serem capturadas, cada peça em um quadrado, não há 2 peças no mesmo quadrado. No início do jogo as peças são colocadas em uma determinada posição mostrada a seguir, e então são movidas, os jogadores se movendo alternadamente. Assim, uma luta das peças de xadrez ocorre de acordo com regras determinadas, até que o rei de um partido seja capturado à força ou os competidores cheguem a um acordo sobre uma questão empatada. As peças são geralmente esculpidas em madeira. O rei tem a aparência de um monarca coroado, a rainha ostenta uma coroa menor, as torres ou castelos sugerem robustos castelos, os bispos têm um cocar característico, os cavaleiros apresentam uma cabeça de cavalo e o peão é como um homem sem distinção. 1. Manual de xadrez de Lasker 5. Homem da multidão, soldado raso. O rei, SI. Rainha, UAU. Torre ou castelo, RYX. Bispo, @. Cavaleiro, @I. Peão, I cêntimo I. A jogada consiste em transferir uma peça de uma casa para outra. O branco move uma peça branca, o preto uma peça preta. Às vezes, 2 peças são assim colocadas em movimento, ou seja, quando uma peça hostil é capturada, isto é, removida do tabuleiro, ou em roque ou em quinificação de um peão, termos que ser explicado mais tarde. Tudo isso é executado de acordo com regras fixas que o jogador é obrigado a obedecer. As regras para mover. O rei se move de sua casa para uma casa vizinha, a torre em sua linha ou linha, o bispo na diagonal, a dama pode se mover como uma torre ou um bispo, o cavalo salta ao fazer o movimento mais curto que não seja reto, e o peão avança uma casa à frente. Mas tais movimentos são por apenas se a casa onde a peça cair estiver vazia ou ocupada por uma peça hostil. Além disso, a torre, o bispo e a rainha são obstruídos em seu movimento assim que atingem uma casa ocupada. Assim, um bispo em si pode ir para qualquer casa na diagonal C1, DZ, I3, 4, G5, H6, a menos que uma dessas casas esteja ocupada,
Se I3 estiver ocupado, 4 libras esterlinas, G5 e H6 estão obstruídos e o bispo não pode ser movido para lá. A torre, o bispo ou a dama, no entanto, capturam a obstrução, desde que seja uma peça hostil, colocando a peça móvel na casa ocupada pela obstrução e removendo esta última para a caixa. Além disso, as outras peças, o rei, cavalo e peão, podem capturar homens hostis, o rei ou o cavalo, sempre que tenham o direito de se deslocar para a casa ocupada pelo homem hostil. O peão, porém, não assim mas com um movimento diagonal para a frente para uma casa vizinha. Todas as peças estão sujeitas a captura, exceto o rei. Sua vida é sagrada, o jogador deve defendê-la, ela sofre-se quando nenhum recurso possível pode salvá-la da captura. Sempre que isso ocorre, o jogo termina. O 6 cresce manual OF jogador que não pode salvar seu rei da captura, é checkmate. E perde o jogo. Estas regras não são completas, além de serem muito breves de modo que não se pode esperar que o leitor obtenha uma concepção clara por meio delas, mas servem como um passo inicial na medida em que produzem uma impressão vívida da luta do xadrez. Vamos agora considerá-los em detalhe e longamente, a fim de eliminar as várias consequências lógicas que entram em jogo. O rei. O rei pode mover-se da casa que ocupa para qualquer casa que satisfaça as seguintes condições. 1. Um vizinho da casa de ocupação. 2. Não ocupado por um homem de seu próprio partido. 3. Não ameaçado por nenhuma peça hostil. Uma vez durante o jogo o rei pode violar a primeira destas regras, ou seja, no roque, caso contrário nunca. No roque, o rei é movido 2 casas para a direita ou para a esquerda, conforme o caso, e a torre para a qual o rei se moveu é então colocada na casa sobre a qual o rei saltou. Mas este movimento não é permitido quando xadrez. 1. O rei está em xeque, ou seja, ameaçado de captura. 2. O rei ou a torre já fez uma jogada. 3. O movimento da torre está obstruído. 4. O rei ou a torre após o roque seriam expostos à captura. O que foi dito aqui em palavras secas pode agora ser apresentado pictoricamente. O rei branco colocado em C2 tem apenas um lance possível, ou seja, para B2. Pode ir para lá, porque primeiro, aquele quadrado é vizinho de C2, em segundo lugar, não é ocupado por um homem de seu próprio partido, mas por um hostil, e em terceiro lugar, a casa B2 não é ameaçada por nenhum inimigo, nem o rei preto nem a torre preta, nem o peão preto em suas posições atuais são capazes de capturar uma peça em B2. Por outro lado, o rei branco não poderia fazer outra. Las cresce. Mover, ele não pode se mover para B, D, por causa da torre preta, nem para B3, D3, por causa do peão preto, nem para D2 por causa do peão branco ali parado, menos ainda para CT, onde 2 matadores o esperariam, nem para cêntimo 3, que é ameaçado pelo bispo BZ e obstruído por um peão branco além. A outras praças não pode deslocar-se já que não são vizinhas da sua residência atual. O leitor pode demonstrar que na posição acima também o rei preto tem apenas um lance possível, ou seja, para G7. Preto para mover. Seu rei está em xeque porque ameaçado pela dama branca. O rei não pode capturar a dama já que G7 está ameaçado pelo peão 6, o rei pode não vá a nenhum outro lugar, pois a rainha branca ameaça seu lugar de refúgio. A rainha branca não pode ser capturada por nenhum preto. Manual de xadrez 7 peças. O rei não pode, portanto, ser salvo. O cheque é um mate, checkmate. As pretas perderam o jogo. Roque asterisco. Os 2 reis e as 4 torres ainda estão onde estavam no início do jogo. Suponhamos que até agora nenhuma dessas peças se moveu. As brancas, se tiverem o movimento, podem fazer roque com a torre HRB colocando-a na frente e simultaneamente pulando com o rei para o G, ou ele pode fazer roque com roqueiem colocando-o em doutora e pulando com King para CR. As pretas, se for sua vez de se mover, podem fazer roque com torre 8, onde rei e torre ocupam as casas C8, D8, respectivamente. Mas ele não pode rocar com torre H8. Asterisco na prática. O jogador será aconselhado sempre a mover primeiro o K e depois o seu R ao fazer este movimento. 8 Las cresce manual OFs porque a rainha branca atacaria a torre após o roque e, portanto, o roque é ilegal. A torre ou castelo asterisco.
A torre CZ tem as seguintes jogadas possíveis: para B2, D2, I2, S2 e captura de G2. Não pode ir para seu cêntimo 3 porque tem a obrigação de proteger seu rei contra a torre branca G2. A torre CQ pode ir para A ou B4 ou DQ ou capturar I4, mas não pode capturar FQ porque a torre EQ é uma obstrução. Também pode ir para C8 ou C7 ou C6 ou cêntimo 5 ou C3, mas não para C2 ou cantar devido à obstrução da torre C2. A torre I4 tem apenas duas casas abertas para ela, DQ e CQ, e a torre G2 nada menos que 12 casas, qualquer casa da linha G e todas menos duas. Asterisco: o nome castelo raramente ou nunca é usado na literatura moderna de xadrez para esta peça. Quadrados da segunda linha: A, F2, I2, D2, C2, GT, G3, 84, G5 maior que 86, 87, G8. O bispo. Nesta posição 3. Os bispos estão no tabuleiro. 3, C4, 6 libras esterlinas, também 3 torres, D2, S7 e, claro, os dois reis, os reis nunca sendo capturados em uma G8. Como os bispos se movem na diagonal, o bispo C3 pode capturar S6 e vice-versa. Mas o bispo CZ não pode capturar a torre DZ porque o bispo é forçado a proteger seu rei contra o bispo S6 por obstrução. O bispo C4 pode capturar torre 7. Esta peça está imóvel por estar cravada pelo bispo CQ. O número de casas para as quais na posição acima os bispos podem se mover é: Manual de xadrez de Laskarnov. O cavaleiro. Portanto, encontrado para C4 é igual a 10, A2, B3, D5, 6 euros, 7 libras esterlinas, B5, A6 D3, e 2, F1, para F6 é igual a 9, 8, G7, 5 euros, D4, 3, e 7, D8, Gs, H4, para I3 é igual a 4, B2, DY, e 5, 6 libras esterlinas. A rainha. Nesta posição 2. Damas, uma torre, um bispo e os dois reis estão no tabuleiro. A dama preta, que pode se mover como uma torre ou como um bispo, tem os seguintes movimentos à sua disposição: para BQ, CQ, D4, captura em 4 euros, AL, A2, A3, A5, A6, A7, A8, BS, C6, D7, B3, captura de CZ. A dama branca, no entanto, tem um alcance muito limitado, porque é imobilizada pela torre cêntimo 8. Se o pino fosse solto poderia ir para HZ e ali, apoiado pelo bispo C2, checkmate do rei. Do jeito que está, a dama deve capturar a torre I8 ou sofrer a captura por aquela peça. Aqui estão 4 cavalos no tabuleiro, uma torre, um bispo e os dois reis. 2 dos cavalos estão imóveis, o cavalo I2 por causa do bispo H5 e o cavalo G7 por causa da torre G3, eles devem proteger seus reis. O cavalo S5 pode mover-se para uma das seguintes casas: I7, D6, D4, I3, G3, pelo que captura a torre, HQ, H6. O salto mais curto no tabuleiro de xadrez é, ou seja, tomar 2 casas, no ar, em uma linha ou linha e uma casa perpendicular a ela. Esse movimento permite ao cavalo S5 8 possibilidades, mas na posição acima uma delas, na casa G7, é retirada pela obstrução de um KT partidário ao cavalo S5. O cavalo S6 tem 8 jogadas possíveis: ameaça o rei hostil, dá cheque, checa e o rei terá que SLV, por 10 Manual de xadrez de Lasker. Exemplo, para S7, a fim de salvar a si mesmo. O peão. Aqui você vê 16 peões, portanto todos os que estavam na caixa, e 2 torres, um bispo, um cavalo, além dos 2 reis. No início do jogo os peões de sucesso são colocados na segunda fila e os peões pretos na 7ª fila, daí eles se movem ou capturam adiante em direção ao inimigo, os peões brancos de baixo para cima, os peões pretos na direção oposta. Por exemplo, o peão D4 pode capturar I5 e vice-versa, porque os peões, embora avançando em sua coluna,
capturam obliquamente, sempre avançando em direção ao inimigo. A posição acima mostra 3 peões imóveis, peões bloqueados, G3, 45 libras esterlinas F7. Peão G3 é bloqueado por G4, porque o peão não captura direto, mas obliquamente. A posição mostra 9 peões lixando nas casas onde estavam no início do jogo, as B2, F2, H2, A7, B7, C7, 7 libras esterlinas. Eles ainda não se moverão, os outros 7 peões avançaram durante o andamento do jogo. O peão DQ tem 2 movimentos possíveis, avançar para D5 ou capturar I5. O peão C3 tem apenas um movimento possível, avançar para C4. Já há cerca de 4 séculos foi introduzida a regra de que os peões na sua posição inicial e que não estão bloqueados podem avançar 1 ou 2 passos de acordo com o plano do jogador. Essa regra tornou o jogo mais animado e, portanto, o mundo do xadrez o aceitou a tempo. Por exemplo, o peão A2 pode avançar para A3 ou para A tem um movimento. Com esta regra surgiu uma dificuldade. Seu objetivo era acelerar o ritmo dos eventos de xadrez e aumentar sua variedade, mas às vezes traía os direitos óbvios do oponente. Para ilustrar este ponto, observe os 2 peões F2 e GQ. O peão GQ fica em guarda sobre 3. Se F2 avança para F3, G4 pode capturá-lo, assim foi por muitos séculos, depois de Manual de Xadrez de Lascaux. Introdução da nova regra: o peão F2 poderia escapar do peão G4 avançando imediatamente para F4 e poderia então molestar as pretas sem punição. Naturalmente, o peão G4 em guarda sentiu-se enganado, quando o peão hostil rastejou pelos postos avançados. Houve cenas de disputa acalorada. Não poderia ser o significado da inovação tornar o peão avançado imune. E finalmente a justiça foi vitoriosa. O peão que estava em guarda teve o direito de captura concedido, como se o peão tentando escapar tivesse avançado apenas um passo, mas o peão em guarda não pode adiar este movimento, mas deve executá-lo sem perda de tempo como uma resposta imediata à tentativa de avanço. Se, por exemplo, na posição acima, as brancas movem F2, F4, as pretas podem responder G4, X, F3, executando assim sua intenção original de capturar o peão CN F3. Essa espécie de captura é chamada de captura de passagem, ou, com a expressão francesa capture en passant. Se o peão, depois de F2 FQ, não for imediatamente capturado por GQ de passagem, ele permanece inalterado em F4 e tem, a partir de então, de lutar apenas com os peões hostis da linha S e I. Os peões só avançando à frente chegam, avançando linha por linha finalmente até a 8ª linha onde de acordo com a regra eles chegariam a uma barreira e ficariam imóveis. Isso deveria significar a morte deles. Eles deveriam agora se tornar inúteis depois de terem cumprido seu dever e aberto caminho através das fileiras do inimigo. Isso não estaria de acordo com a justiça. Como em uma luta é honroso atrair sobre si o fogo do inimigo e feri-lo, o peão que avança para a última linha é recompensado tornando-se um oficial em seu exército, é trocado por dama, torre, bispo ou cavalo, conforme a vontade do jogador, é promovido a um posto mais alto, pois os oficiais têm muito mais mobilidade e valor do que os peões. Se for a vez do branco jogar aqui, ele pode avançar o peão I7 para I8, trocá-lo por uma dama e chamar mate. 42 Manual de Xadrez de Lascaux. Se for a vez do preto jogar, ele pode avançar F2 para F1, exigir um cavalo e checkmate branco. A posição inicial. Desde tempos imemoriais os homens são colocados no início do jogo na ordem mostrada acima, e as brancas fazem o primeiro movimento. Nos cantos estão as torres, na primeira fila os oficiais brancos na ordem R, KT, B, Q, K, B, KT, R, o canto à direita de branco é branco, na segunda fila estão os peões brancos, na sétima fila os peões pretos e na 8ª fila os oficiais negros, cada um em oposição a um oficial branco de sua própria espécie, a rainha enfrenta a rainha, o rei enfrenta ao rei, e assim por diante. A rainha branca é colocada em um quadrado branco, a rainha negra em um quadrado preto, a rainha, portanto, em um quadrado de sua própria cor, um remanescente da bravura feudal. O fim do jogo: checkmate, mate, empate, empate. Com um checkmate o jogo é decidido,
mas nem todo jogo termina com o mate. Se aquele cuja vez é jogar não puder fazer nenhum movimento legal e ainda assim seu rei não for cheque, ele não será checkmate, embora o jogo necessariamente esteja no fim. Tal conclusão do jogo é chamada de stalemate, mate inútil, falso, improdutivo, abreviadamente stalemate. Por aquele que é checkmate, e uma condição essencial, portanto, é que o rei esteja em xeque, enquanto em uma posição de impasse o rei não está em xeque. Novamente, quando nenhum dos adversários acredita que tem o poder de terminar o jogo administrando mate, o jogo fica indeciso, empatado, por mútuo acordo. Este acordo pode ser voluntário ou obrigatório. Obrigatório quando os dois adversários repetem seus lances, indo para frente e para trás sem mudar de posição. Obrigatório também quando por 50 lances em Las cresce manual OFX13 sucessão nenhuma mudança essencial, nenhum avanço em direção ao objetivo final pode ser demonstrado por qualquer um dos jogadores. Esta demonstração, tal é a lei aceita, é alcançada quando durante esses 50 lances nenhuma captura ou avanço de um peão foi realizado, pois estes são, de comum acordo, o essencial visível o exterior, sinais de uma mudança. Aqui as brancas devem se mover. As pretas ameaçam o checkmate de duas maneiras, seja porque H3, capturando H2 ou jogando para G2. As brancas não podem defender a ameaça, portanto, tentam atacar o oponente dando cheque com QB6 a 6. As pretas são forçadas a responder K8B8. Agora K6B6 novamente verificando. O peão imobilizado não pode capturar, portanto RB8C8 ou 8. Novamente QB6 a 6, K8, C8, B8. E os cheques não têm fim. O jogo é empatado por cheque perpétuo. 3. A função da estratégia. Com isso, as regras e leis do jogo são estabelecidas, de acordo com as mesmas regras jogam o novato e o veterano, o deferi o mestre. Quem não segue essas regras não joga xadrez, quem os segue pertence à comunidade de jogadores de xadrez que conta muitos milhões. O que distingue os jogadores de xadrez, todos seguindo as mesmas regras, são chamados de estratégia, o plano, o significado, a intenção, a força, resumidamente o motivo de seus movimentos. Esta razão não é diferente de toda razão, mas uma parte dela, crescida em seu corpo, possuidora de sua força e condicionada por suas dores. Na mesma árvore onde pende um pequeno galho, chamado de lógica de Aristóteles, pende outro galho chamado estratégia no xadrez. Anotação descritiva. Como a razão, para ser comunicada, precisa de um sistema de expressão, uma espécie de linguagem, a comunidade do xadrez inventou e divulgou palavras técnicas e uma notação de casas e movimentos. É verdade que muitas nações seguem a notação pelas coordenadas descritas. 14 Las cresce manual OFXC usado acima, I2 e 4 significa o movimento que coloca a peça em I2 em I4. Ainda assim, como muitas nações, uma notação descritiva decorrente da vida da comunidade de xadrez nesses países tem sido preferida. Esta notação refere-se à posição inicial. Ele chama as torres em I8 de torres da rainha, cavalos B8 cavalos da rainha, bispos C1, C8, bispos da rainha, bispos F1, 8 libras esterlinas, bispos do rei, cavalos G, G8, King Snigts, roqueis H1, H8 Kings roqueis, peões A2, A7, Kings roqueis aos B2 bits 7 reis Snigts, e assim por diante. As casas do tabuleiro, quando é a vez das brancas jogarem, são chamadas de acordo com a linha e linha, e 4, por exemplo, quarta do rei, a 5, quinta torre da dama e quando é a vez das pretas para jogar, os quadrados são nomeados de acordo com o ponto de vista das pretas. Para Black, que está sentado antes da oitava fileira, aquela oitava fileira é sua primeira fileira, e K4 significa para ele S, e QRS significa para ele A. Em suma, preto e branco são tratados nesta notação como gozando dos mesmos privilégios, ou tendo direito a seu ponto de vista. Por isso, enquanto na notação algébrica na posição inicial os dois lances usuais para iniciar o jogo I2 e 4, I7 e 5 são denominados de maneira diferente, na notação descritiva eles resultariam em branco PR4, preto PRG4 e, portanto, eles são denominados da mesma maneira.
A notação descritiva desce e acentua a razão dessas jogadas, que são idênticas. A notação algébrica apenas indica a geometria do tabuleiro de xadrez e, portanto, distingue entre várias regiões geométricas do tabuleiro sem atender de forma alguma ao significado da estratégia de xadrez. Qualquer notação tem suas vantagens e é útil conhecer ambas. Para o uso de um povo, é claro que a notação que tem suas raízes no costume, tradição e história da comunidade nacional de xadrez será preferida. E, portanto, no que se segue, apenas a notação descritiva será empregada. Alguns sinais são internacionais. Uma captura é indicada pela cruz oblíqua X, um cheque pela cruz reta mais, checkmate por mais, roque do lado K por 00, roque do lado Q por U. Manual de xadrez de Lasker 15. Nossa tarefa? Ao adotar as regras acima e o estilo de falar e escrever, será nossa tarefa tornar visível a razão do jogo de xadrez. De acordo com a maneira e a lei da razão, essa tarefa nos obrigará a partir de questões simples, sempre avançar para questões mais complicadas por dedução lógica e, finalmente, desenterrar todas as diferentes fontes da razão como manifestadas no xadrez e tirar nossas conclusões finais. Na vantagem de 1. Mais em pedaços. Primeira proposição, A adição de uma torre é suficiente para vencer o jogo. Quando alguém está em checkmate, as peças que são observadoras e nativas do desastre, por mais que sejam, são inúteis. Peças que não podem ajudar a manter o perigo não têm valor. Consideremos, no entanto, a questão de um pulso em pedaços sob uma certa condição que desde os eruditos da Idade Média recebeu o nome sucinto de ceteris paribus. Vantagens e desvantagens. Sendo iguais, equilibrados uniformemente, esse é o significado dessa condição. A proposição acima certamente não é válida em todas as situações. Como uma proposição em Euclides, a tese acima seria uma falha de classificação, mas ceteris paribus é tão verdadeira quanto o ouro. Agora, o método de Euclides não seria bom no xadrez. A razão no xadrez, veremos isso com mais clareza mais adiante, não é de ordem matemática. Xadrez não é certeza. E quando se tornar o xadrez terá deixado de ser o teu. Para permitir que os enxadristas acompanhem uma argumentação, é indispensável a ideia dos eruditos da Idade Média incorporada no curto latim ceteris paribus. Por meio do ceteris paribus, estamos no direito de supor que todas as outras peças, sendo de igual força e valor, travarão uma batalha empatada, no final da qual eles, como os dois leões que se devoraram até duas coroas, emigraram do tabuleiro de xadrez para a caixa, deixando assim o lado mais forte com a torre em posição segura e o rei, contra o reino. 16. Se o lado mais forte tiver um movimento, podemos demonstrar que torre e rei contra rei sempre podem forçar um checkmate. Esta demonstração é matemática. Baseia-se em um certo processo, pelo qual o lado mais fraco é eventualmente privado de sua mobilidade, seu rei sendo confinado em uma prisão com paredes cada vez mais estreitas e, finalmente, forçado a um checkmate. A demonstração começa mostrando que, com as peças disponíveis, existem certas posições de acoplamento e continua evidenciando que o lado mais fraco, no decorrer do processo acima, pode ser levado a uma dessas posições de acoplamento. Enquanto o rei estiver no meio do tabuleiro, não pode ser mate por rei e torre. Pois vamos supor que as duas peças agressivas chegaram à sua posição de efeito mais forte. Então os dois reis ficarão opostos um ao outro e a torre dará cheque na linha ou linha, e assim o rei sitiado será chocado e terá 5 casas de seu domínio cortadas pelo inimigo. Isso é facilmente visto. Manual de xadrez de Lasker. Efeito mais forte do rei. O rei. Contra. Aqui os reis ficam o mais próximo possível um do outro, pois não devem se expor à captura, nem mesmo à captura do rei adversário. Eles estão em oposição, eles impedem um ao outro de se mover em qualquer uma das 3 casas brancas 03, QQQS. Efeito mais forte de rei mais torre contra rei. Os reis estão em oposição, a torre verifica e priva o inimigo. Manual do Lasker de Rei das 3 casas contíguas às dominadas pelo rei branco. Assim, o rei colocado na linha do bispo é conduzido em direção à linha do cavalo, uma linha mais próxima do limite do que a que o rei mantinha anteriormente. Posição de acasalamento com o rei na fronteira. Posição de mate com o rei no canto. O lado mais forte força o rei hostil para a fronteira e, se necessário, para um canto,
procedendo como o pescador que joga o peixe em sua rede e depois puxa a rede, reduzindo o espaço disponível para sua presa até que finalmente não haja espaço para a pesca. Vítima. Mas há um ponto que precisa ser melhor elucidado. Afinal, a imagem acima não corresponde à realidade. Consideremos a seguinte posição. Xadrez 7. O rei na rede. Verdade, o black capa em seu. Os QBS não podem ultrapassar a coluna Q nem sua quarta linha enquanto a torre branca, protegida por seu rei, estiver em guarda no esquece. Mas como a rede pode ser puxada mais apertada? Se o rei preto se recusasse a se mover, o aperto da rede seria impossível. O peixe na rede do pescador pode se recusar a se mover, mas não o rei na rede da torre. O direito de se mover nos xadrez é ao mesmo tempo uma obrigação. Na maioria dos casos, o direito de se mudar é de grande valor, mas há casos, como mostrado acima, em que se mudar é desvantajoso. No entanto, com ou sem razão, as leis do xadrez não permitem uma escolha livre a esse respeito. Você tem que se mover, goste ou ache chato. A restrição para mover é geralmente chamada por um alemão. 18 Las cresce manual OSS, Zugzwang, que se tornou internacional em seu uso. Voltemos à posição acima, as brancas para mover. As brancas jogam o rei de K6 a Q6. Se as pretas responderem rei de B5 KTS, ou KT6, a torre seguirá com RQB5, cortando assim o arquivo QB, e se as pretas responderem rei de B5 B6, o rei branco entrará em oposição, rei de Q6 para BS, e a jogada pode prosseguir metodicamente rei de B6 para KT6, R de Q5 para Q4, rei de KT6 para B6, rei de BS a QS, King de B6 a B7, King de QS5 a BQ e assim por diante. Conduzir o rei por meio do zugzwang até a fronteira e ali dar-lhe o checkmate é, depois de tudo o que foi dito, uma tarefa fácil. Segunda proposição, rei e bispo ou rei e cavalo contra o reino fazem um jogo empatado. Vamos deliberar de acordo com o método acima. Logo descobrimos que um checkmate com rei e bispo ou rei e cavalo contra rei é impossível mesmo quando o lado mais fraco tem seu rei colocado na posição mais desfavorável, o canto. Se o rei agressivo ficar empatado em oposição ao rei encurralado, o grupo sitiado ainda terá uma casa de fuga. Se isso for retirado pelo bispo ou cavalo, o wing no canto não será verificado e, portanto, um empate resultará. Inversamente, se o rei encurralado for detido, ele será conduzido apenas em um terreno mais favorável. A tarefa de dar checkmate com a força acima é insolúvel. Terceira proposição, o rei e duas peças menores contra o rei nu forçarão o checkmate, a menos que ambas as peças menores sejam cavalos. Devido à menor força de bispos ou cavalos em comparação com a torre ou rainha, os dois últimos oficiais são chamados de peças maiores e os primeiros oficiais de peças menores. Com a ajuda de dois oficiais subalternos e do rei, as posições de acasalamento podem sempre ser construídas, por exemplo, as três que aqui se seguem. Manual de xadrez de Lasker 19. Mas é impossível chegar a todas essas posições de acasalamento por um processo sistemático, de maneira metódica. E, como o xadrez não deve ser jogado ao acaso por muito tempo, essa circunstância é altamente significativa. Portanto, devemos distinguir entre aqueles dos checkmate acima, que podem ser alcançados pela força, e aqueles que podem ser obtidos apenas por intervenção do erro, precipitação ou mau julgamento de seu oponente. Um processo sistemático é sempre, desta ou daquela maneira, o desenho de uma lógica. Líquido. Quando o alvo é o rei hostil, o progresso sistemático só é possível na direção de uma diminuição da mobilidade dessa peça. Sendo assim determinada a direção do processo, sendo o objetivo final uma das posições de checkmate, o problema é claramente colocado e sua solução requer pouco esforço. Com dois bispos é fácil prender o rei hostil colocando os dois bispos lado a lado outro. Eles então dominam duas diagonais vizinhas e assim dividem o tabuleiro em várias partes separadas umas das outras, de modo que o rei hostil, preso em um desses compartimentos, não consegue entrar em outro. Mais ou é que o rei preto está restrito ao compartimento limitado pelas casas OR7, QR6, OKT6, KTS, OBS, OB4, Q4, U3, 3, KB3, KG, KKTQ.
20 Manual de xadrez de Lasker KR4 e KR5. O rei não pode mover-se para nenhuma casa desta fronteira e, portanto, não pode alcançar nenhuma casa fora de seu compartimento. Com a aproximação do rei branco, será fácil juntar a rede e dar checkmate no rei preto. Com 2 cavalos, o checkmate não pode ser forçado. Pois deixa o rei negro ser encurralado, a tarefa de forçar o checkmate ainda falha. Esta é uma posição crítica. A fim de alcançar o checkmate do rei deve ser levado para o canto. Portanto, seu escape, KBR, deve ser interrompido. Se para este fim KT de K5 a Q7 e as pretas responderem KRI, o rei preto retornará a T, porque essa casa não deve agora ser cortada por KT a B6 ou KT de QS a K7 devido à lei de impasse. Voltando, o rei novamente ameaçará escapar via BR. E, assim, manter um dos cavaleiros ocupado, como o de Q7. E nenhum outro progresso pode ser alcançado. Apenas um erro manifesto permitirá que as brancas tragam o checkmate, ou seja, por 1. KT de Q5 para B6 CH, K para RR. Obviamente, este movimento é um erro grave, pois assim as pretas vão voluntariamente para onde as brancas querem, o lance que KBR empataria. 2. KT de K5 a B7 mate. Com bispo, cavalo e rei contra rei, o checkmate é alcançável, mas de maneira complicada. O princípio da caça ao rei é este: o rei, o bispo e o cavaleiro, em seu esforço para encurralar o rei adverso em um canto, devem distribuir tarefas diferentes entre si, ajudando-se mutuamente. Eles não devem executar nenhuma tarefa duplamente, o que equivaleria a uma competição desnecessária entre si e seria um esforço inútil. Cada uma dessas peças deve, portanto, cortar quadrados para o rei caçado que não são cortados pelas outras peças. Cada um deve ter sua própria cota de quadrados para proteger e não deve ultrapassar. Com este princípio, Manual do Lasker de em vista, não é difícil encurralar o rei. Mas agora surge outra dificuldade. O rei adverso deve ser conduzido para um desses cantos que o bispo pode atacar, já que o mate não pode ser forçado em nenhum dos outros cantos. Se o bispo se move em casas brancas, está limitado a essas casas brancas, pois as diagonais que passam por uma casa branca compreendem apenas casas brancas, e com quadrados pretos é o mesmo. Portanto, o rei perseguido será prudente em se deixar levar para um canto inatingível pelo bispo e evitar qualquer canto da cor atacada pelo bispo. Por outro lado, o agressor, tendo levou o rei para o canto seguro, é confrontado com o problema de conduzi-lo para um dos cantos inseguros. Esta última tarefa deve ser estudada em detalhe. A peça funciona da seguinte forma: xadrez 21-1. K de R6 a KT6. K de R ao quadrado para KT quadrado 2. KT de KT6 a B6. K de KT ao quadrado para R quadrado 3 KT de K7 aquece. K de R ao quadrado. KT quadrado 4. KT de QS a B7. 10. Assim, o canto é cortado. K de KT ao quadrado para B quadrado 5B de Q4 a R7. K de B quadrado a Q quadrado 6. KT de B7 a Q5. K do quadrado ao K quadrado. As pretas tentam ganhar mais liberdade de movimento FB6 a 067 Roma K de K quadrado a B28. KT de Q5 a K7 K de B2 a B3G. B de R7 a K3. A rede segura firme, a tentativa do rei negro é frustrada. 10B de K3 a Q4 K de B2 a K quadrado TT. K de Q6 a K6 K de K a Q quadrado. 22 Las cresce manual 12. B de Q4 a KT6 CH. K da casa Q a casa K agora o cavalo tem que cortar a casa K8. 13. KT de K7 a BS K de K a B quadrado KT de B5 a Q6 K de B quadrado a KT de 2 15. K de K6 a BS K de KT ZR3 16. B de KT6 a Q8 K de R3 a RQ 17. KT de para K8 K de RQ para R3 18. B de Q8 para KTS CH.
O rei negro não ousa. 14. Retorne, caso contrário, é checkmate de uma vez. 18. Corta capa x de R3 a R2 19. Capa de B5 a B6, capa de R2 a capa T quadrado 20. Capa de B6 a capa 7, capa de capa TS que é R2 21. Capa de capa 7 a B7, capa de R2 a R quadrado 22. B de capa TS a R6, capa de R quadrado a R2 23. B de R6 a B8, capa de R2 a R quadrado 24. B de B8 a capa TZCH. Capa T de RS que é R2 25. Capa T de capa 8 a B6 mate. Quarta proposição, o mais de um peão nem sempre é suficiente para forçar a vitória, mas na maioria das vezes sim. Ao considerar esta proposição, deve-se acentuar a condição de xadrez ceteris paribus muito fortemente. O plano de trocar asterisco as peças hostis uma a uma, até que o peão extra ao lado dos dois reis fique sozinho no tabuleiro, muitas vezes é difícil e talvez impossível de ser realizado. Mas, por tudo isso, consideremos essa tarefa resolvida e indaguemos agora sobre as etapas conclusivas desse concurso. Primeiro, deixe o peão lutar contra o rei adverso sem ajuda. O peão poderá avançar ileso até a oitava linha, para ali ser recuperado, depois para dar checkmate no rei. O rei se aproximará do peão enquanto isso e o capturará. A questão é de matemática pura. Enquanto o peão avança uma casa, o rei se aproxima de uma casa. Assim, o peão tendo que avançar por passos de peão até que seja rainha, o rei se aproximar por passos de rei até a casa onde o peão de rainhas, tudo depende da relação dos dois membros passos de peão e passos de rei. Se o número de passos do peão for menor que o número de passos do rei, o peão será rainha. Se forem iguais, ou se o número de passos do peão for maior que o número de passos do rei, o rei irá capturar. Por exemplo, se o Manual de Xadrez de Lasker 23. O peão branco está em capa 6. Branco para mover, o preto. O rei deve ficar a uma distância de 2 casas do capa 8 das brancas, ou o peão, embora sem ajuda, será a rainha. O rei preto deve, portanto, naquele momento, estar em uma das casas que é B1, que é B2, que é BS, G, Y, que é 3, K, B3, KKTR, KKT2, KKTZ para parar o peão. O rei preto deve ficar dentro de um certo retângulo formado por 2 casas, que têm como lado a linha K6, K7, K8 das brancas. Cada uma dessas casas é comumente referida como a casa do peão passado. O peão é passado porque escapou dos perigos dos peões adversários e agora está livre para avançar para a oitava linha sem ser impedido por peões hostis. Como um exercício, mostre que se o rei preto estiver aqui em Q4, K4 ou KB, com as brancas tendo a jogada, ele não pode parar o peão. No próximo diagrama, o rei negro interrompe o peão, mas o rei branco o ajuda. O peão agora avançará. Longe disso. O rei primeiro ganhará espaço para o peão de Zugzwang e portanto usará a oposição. As brancas para mover vence-me por 1. KQ5 KK22. KB6. Assim, o rei branco ganha o poder de empate sobre 27, um ponto sobre o qual o árbitro terá que marchar. Agora o rei branco também guarda Q8. Não importa o que as pretas possam fazer, o peão avançará com segurança para Q6, Q6, Q7 e Q8. O movimento preto irá empatar. Sei. KB2 agora o rei preto luta contra o rei branco, impedindo seu avanço. 2. PQ5 KQ2. 24. O peão em Q5 é um obstáculo para seu próprio rei, impedindo-o de tomar a oposição contra o rei adverso. 3 PQ6 K, que erra a melhor jogada. Se 3 KBS, que em vez disso, ganharia a oposição, ou seja, 4. KB6 e venceria com Soyen KEA5 PQ7, K2, 6 K4 KB6 85. PQ7 CH. KQR. As brancas são forçadas a fazer esta jogada ou perderão seu peão, mas agora as pretas estão empatadas e a partida empatada. Se for o caso das pretas moverem-se aqui, as brancas vencem-se. Se as brancas se moverem,
O jogo é prolongado inutilmente ou termina em um impasse, conforme mostrado acima. A partir dessas considerações, a estratégia de jogo de rei mais peão versus Manual de xadrez de Lasker King pode ser deduzido. Mas o peão nas fronteiras abre uma exceção. Neste caso, a oposição não tem valor. Assuma o peão branco que é R5, o rei branco que é R6, o rei preto que é RR. As pretas movem KKTSQ, e as brancas, não podendo avançar para a sétima linha, não ganharão nada. A fronteira protege as pretas. As brancas nunca podem expulsar o rei do canto. Se as brancas cortarem a mobilidade do rei preto, ele voa para o canto e fica em impasse. Este jogo no canto e na esquina é interessante. Para ilustrá-lo, nós dois acrescentamos posições instrutivas. Branco para mover só pode empate, porque seu rei então permanece preso, o rei preto movendo-se para B2 e para B quadrado alternadamente. Manual do Lasker de xadrez 25. Nem o bispo, nem o rei, nem o peão podem expulsar o rei preto de seu canto. O rei move-se para fora e para dentro até ficar empatado. O jogo está empatado. Na vantagem do ataque contra um rei desprotegido. Se o rei for exposto a cheques contínuos e não puder encontrar proteção logo atrás de suas próprias peças, ele estará irremediavelmente perdido. A ação da dama, torre, bispo contra o rei é tão forte que são necessárias obstruções para evitar que o rei seja checkmate. E mesmo que o rei seja ajudado por algumas obstruções, quando peças fortes e variadas estão conduzindo o ataque, as obstruções podem se mostrar muito fracas e o rei pode, portanto, ser facilmente pego nas malhas de uma rede de acasalamento. As peças pretas ficam separadas de seu rei. Eles são poderosos para o ataque, mas parecem ter esquecido seu dever de defesa. O exército branco, fraco em número, mas bem colocado, consegue um ataque rápido. T. O R6CH. KT2. O KT6CH. KRR3RR3 mate. As pretas expuserão o rei. As pretas em movimento podem obter uma retirada segura para o rei para KT2 avançando PKT3. Se as brancas devem se mover, ele vence. 26 Manual do Lasker de 1 RKT6CH. KK2. 2 RR7CH. KK1 e, melhor. 3 RKT8CH. PP. 4 RXQCH. KXKK. 5 RR8CH movimentos K. 6 TXR e ganha por mais de peças. As brancas deixaram a primeira linha desprotegida e as pretas podem, portanto, conduzir o rei branco para uma rede de matinho pela cooperação da torre, cavalo e peão em KBS1, RR8CH. 2. KR2RR8 e mate ou 2. KBZRB8 mate para ver mais claramente porque uma série de cheques é tão perigosa, vamos analisar as defesas contra um cheque. Um peão que verifica força o oponente a capturar o peão ou a retirar o rei. Um cavaleiro verificador deve ser capturado ou o rei deve voar. Xadrez. Um bispo ou torre ou rainha que verifica deve ser capturada ou a linha de ataque deve ser obstruída ou o rei deve voar. Contra um cheque duplo, um cheque dado por duas peças simultaneamente, só há uma defesa possível, a fuga. Se, portanto, o rei não tiver partidários agressivos móveis para ajudá-lo na captura ou obstrução dos infratores, ele deve voar continuamente e tem apenas a esperança de finalmente unir suas próprias forças e encontrar um lugar seguro. Mas contra um agressor que sabe o que quer e cuida de seus negócios deliberadamente, a tarefa do rei abandonado é muito difícil. Para o checkmate bastam algumas peças desde que a sua força seja utilizada até ao seu limite extremo. Aqui seguem alguns exemplos de trabalho máximo. Uma rainha sozinha. Checkmate o rei cercado por suas torres. Manual de xadrez de Lasker 27. O rei, no meio do tabuleiro e desobstruído, portanto muito móvel, é checkmate pela leve força da dama, cavalo, peão. E aqui no meio do tabuleiro um checkmate administrado pela torre e dois bispos. Contra o encurralado. Apenas rei, torre e cavalo são suficientes. Números estão acasalando.
posições de algumas peças desde que o rei caçado seja cercado por algumas de suas próprias peças que assim obstruem sua fuga. Por exemplo, o asterisco mate sufocado, executado por um cavaleiro solitário. E agora um mate por dupla verificação. As duas peças brancas lutam contra um número avassalador, mas um cheque duplo as salva e ganha o dia. 1. RB8 mate. 28 Manual de xadrez de Lasker. Nestas 6 posições, o capa branco não é mostrado, pois ele não participa da administração do mate. De tudo o que foi dito, é evidente que o ataque contra um rei exposto é promissor, desde que possa ser realizado por várias peças, das quais uma é um oficial importante. Sobre a vantagem provocada por um ataque simultâneo sobre vários objetos. Mas também quando o atacante não tem superioridade em peças nem um rei exposto como objeto de ataque, ele tem uma infinidade de objetivos a alcançar que lhe dariam uma vantagem, pois a captura de qualquer oficial ou mesmo do modesto peão pode ser de grande valor. Capturar é, ceteris paribus, um ganho se o oponente não puder recapturar, como sabemos de nossa primeira proposição. É verdade que raramente é oportuno ameaçar um oficial, porque o oficial está guardado, isto é, defendido por seus companheiros na medida em que dominam seu quadrado e, portanto, ameaçam capturar toda e qualquer peça que capture o oficial ou então o oficial, sendo muito móvel, simplesmente levanta voo. Mas isso não é assim quando vários ataques dessa natureza ocorrem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, de acordo com as regras fundamentais, os jogadores só podem mover uma peça de cada vez, exceto no roque, portanto, em caso de ataque simultâneo a várias peças, nem todas as peças atacadas podem voar ao mesmo tempo. Alguns devem, portanto, demorar e sofrer as consequências. Salvá-los exige um esforço extraordinário, principalmente um contra-ataque apressado dos próprios voadores contra o rei adverso ou sobre peças valiosas do adversário, de modo a impedi-lo de capturar uma das peças que lhe caíram em poder e possibilitar seu voo, e este grande esforço tem que ser feito muito rapidamente e com energia, senão uma catástrofe é iminente. Quando um bispo, torre ou dama ataca uma peça que, por sua fuga, exporia um camarada, possivelmente o rei, à captura, o defensor está na mesma situação, pois a fuga pode estar fora de questão. Nesse caso, a peça atacada deve ser fortificada o máximo possível ou, se a defesa falhar, deve vender sua vida o mais caro possível. Se a peça protege o rei, cuja vida é preciosa. Lascresce Manual OS 29. Antes de mais nada, a peça é incapaz de voar, está imobilizada e deve lutar desesperadamente. Pior ainda, se o próprio rei for atacado, não pode defender por obstrução, a menos que um de seus oficiais possa ajudar o rei obstruindo o ataque do inimigo ou, melhor ainda, matando o agressor, o rei deve fugir e abandonar tal peça. Como pode ser exposto por seu voo? Branco, verificado pelo Rainha Negra, interpõe o bispo e, assim, imobiliza a peça de verificação que está na mesma diagonal que o rei preto. Preto para mover, branco vence. Preto joga PR8. Gutschilid responde usando seu peão e verificando o rei negro, que tem que voar e assim abrir o caminho para a captura de sua dama. As brancas jogam atacando a 5. Tempo. Sua rainha respondendo, XR. Em seguida, reino bois ninga dama que fica na 7ª linha. RXBCH, Uia na falta salva. Bispo KTZ2 por R em KT3 peça está presa. Um imobilizado obstrui, mas é 30. Prejudicado em sua capacidade de captura ou guarda. Portanto, as brancas capturam impunemente o P com Q. Este peão é guardado pelo bispo apenas na aparência, não realmente. O bispo imobilizado agora é atacado 2 vezes, por Roca e Q, e as pretas são incapazes de defendê-lo pela segunda vez, exceto porque a B3, que é inútil devido a QXQ. Manual de xadrez de Lasker. Mostre que KTK7CH que ganharia a dama é contrário às regras fundamentais do jogo. Branco verifica que aqui é KTS. O rei passa para a segunda linha, depois que é R7CH, atacando a torre simultaneamente e vencendo-a. Branco joga PQQ4 e ataca simultaneamente. Bispo e cavaleiro. Ele garfa bispo e cavaleiro. Branco em movimento descobre o cheque movendo sua torre,
preferencialmente com TXP. As pretas agora podem tentar a RB3, embora isso não lhe sirva muito. Se ele responder KT em vez disso, a torre branca retorna para KT7 com cheque, leva o rei para manual do lascro canto e descobre. Verifique depois por RX. KTP. Mostre que as brancas dessa maneira finalmente venceriam a sala de cirurgia. O bispo fixa-o cavaleiro na medida em que bispo poderia capturar-lhe, mas pela obstrução do Knight. Este pino é, no entanto, não incondicional. Se o cavalo se mover enquanto ataca o rei adverso, a imobilização é totalmente ilusória. Portanto, as pretas jogam KT-K5, dando cheque e atacando o perigoso bispo ao mesmo tempo e, assim, ganhando. De xadrez 31. O preto prende o branco. Knight tem KB3 por seu QB. Mas o pino é condicional. As brancas podem executar uma forte ameaça movendo o cavalo. De fato, ele pode. Ele captura o KP com o cavalo, atacando assim o bispo com sua dama. E se BXQ, a ameaça de as brancas contra o rei são executadas, BXPCH, KK2, KTQ5 checkmate. Esse motivo se repete com frequência. Numa ópera chamada Seca de O Cadete no Mar, joga-se no palco uma partida curta de xadrez e é esse motivo que é usado nessa ocasião. Sobre o uso do superior poder em pontos decisivos. Se uma peça imobilizada incapaz de se mover ou um peão bloqueado for atacado, uma luta começa naquele local, uma vez que a peça sob ataque nas condições descritas acima não pode fugir. A única maneira de salvar a peça é apressando os suportes para ela. Assim que o atacante, e mesmo que apenas por um momento, obtenha a superioridade no ponto de disputa, ele tem a liberdade de capturar a peça e manter a vantagem assim obtida. A regra pela qual é determinado qual lado tem a vantagem em um determinado ponto é muito. 32 Las cresce manual OFs simples. Duas peças que dominam o local são mais fortes que uma e mais fracas que três e mantêm equilíbrio para duas peças hostis naquele local. E assim é em geral, mesmo o rei não fazendo exceção a esta simples peça de aritmética. A torre em QS está imóvel porque imobilizada pelo bispo branco. As brancas atacam com RTR2. Agora é atacado duas vezes e guardado apenas uma vez. As pretas mantêm o equilíbrio por RR5. Agora as brancas jogam KTXR, para imobilizar outra torre. As pretas podem responder RXKT, mas apenas para perder aquela torre, já que as brancas a atacam novamente por KK3, ganhando assim a superioridade de 2 contra 1 no ponto disputado QS. A ideia de superioridade é de uso frequente. Pretendo, por exemplo, colocar um peão ou uma peça em um ponto de vantagem que meu oponente não me deixará ganhar e para obter meu objetivo devo apoiar aquele peão ou aquela peça no ponto visado por unidades em número superior ou pelo menos igual ao do defensor. Aqui as brancas pretendem PQ4. Esse ponto é dominado por dama, cavalo em KB3 e peão em QB3, é defendido pelo bispo em QB4, cavalo em QOB3, peão em KG. Sendo as unidades iguais em número, as brancas estão seguras no avanço do peão. Embora a regra acima declarada seja excepcionalmente boa, ela precisa de um corollary no sentido de que o valor das peças envolvidas no concurso deve ser levado em consideração. Geralmente seria tolice colocar uma dama, por mais bem defendida que fosse, em um espaço vazio atacado por um peão hostil. Colocar uma peça muito valiosa sobre um ponto contestado não pode ser minha intenção. Manual de xadrez de Lascaux 33. São, a menos que eu obtenha com isso uma compensação muito valiosa. A questão torna-se muito mais complicada assim que vários pontos são discutidos simultaneamente. Para obter a superioridade no ponto A, posso atacar um dos defensores daquele ponto situado no ponto B, e mesmo que meu oponente tenha superioridade no ponto B, esse ataque pode me servir para ganhar superioridade no ponto A. A 7 torre é duas vezes atacada e duas vezes defendida, portanto em Q4 das brancas as forças são iguais. Apesar disso, a torre está perdida, porque a rainha defensora é atacada. As brancas jogam QQCH. Agora a torre não pode se salvar nem por RQ8CH, nem por RKTSCH, porque as pretas estão em xeque. As pretas respondem KTXQ. Após esse interlúdio,
as brancas ganharão a superioridade em Q4 e capturam a torre gratuitamente. Também os pinos devem ser levados em consideração. Aqui a rainha negra está presa, a rainha branca também. Embora a torre em BZ pareça ser defendida 2 vezes e atacada não mais do que 2 vezes, ela está perdida. As brancas simplesmente o capturam com o bispo, já que nem o rei nem a rainha podem recapturá-lo. As pretas devem responder KB1, as brancas continuam com BR7CH, forçam KXB e ganham a dama. Toda essa complicação surge porque as casas adjacentes ao ponto KB2, também o ponto KKTR, onde está o rei preto, entram no tumulto. 34 Manual de xadrez de Lasker. As brancas não estão sob nenhum as masculino. Ele passa a atacar e seleciona o QP como seu objeto. O primeiro passo é bloqueá-lo com RQ4. O QP está imobilizado, desde que a torre negra tente defendê-lo. Se as pretas responderem KBR, as brancas prosseguem para atacar o peão imobilizado e bloqueado novamente por PQB4. PXP não pode ser reproduzido por causa de RXRCH. Então as pretas devem abandonar o peão e buscar compensação em outro lugar, preferencialmente por TRT1, em contra-ataque a um peão branco fraco. Na Q4, onde as pretas QP se posiciona, ataque e defesa estão em equilíbrio. Para obter a superioridade, o branco força a peça protetora, o rei preto, a sair da cena da ação. Para tanto, ele usa seu peão passado, o RP. Ao avançá-lo, ele ameaça transformá-lo em rainha em 5 lances. Evidentemente, o rei preto deve parar aquele peão perigoso. Pelo sacrifício de o peão passado, o rei branco estará habilitado a ganhar o QP, depois o KP e finalmente guiará seu BP até a 8ª linha, para a vitória. Portanto, o jogo prossegue 1. PR4, KK3, 2, PRS5, KQ3, 3 PR6, KB3, 4, PR7, KKT2, 5 KXP, KXP, 6 KXP e vence por superioridade. Na troca valor das peças. No curso das lutas acima descritas, o agressor pode muitas vezes, se assim o desejar, capturar homens hostis ao preço de sacrificar alguns de seus próprios homens. Capturar um pedaço do inimigo e em compensação desistir de um pedaço é chamado de troca. Você troca o bispo pelo cavalo, se o seu bispo capturar o cavalo e for recapturado. Você troca peão por peão, rainha por rainha, torre por torre da mesma forma. Mas se você capturar torre por cavalo ou bispo, considera-se que você fez um bom negócio, você ganhou a troca. Alguns friends preferem o cavalo ao bispo, outros o bispo ao cavalo e eles fazem trocas de acordo. Na direita. Ou não há certo nem errado nesses procedimentos. Lascresce Manual OFS 35 Ings. São eles. Talvez, sob a regra de um perigo incompreensível. Nos jogos da maioria dos amantes do xadrez, esse perigo parece dominar, ainda que esta lei do acaso, ou o que quer que seja, não possa ser considerada verdadeiramente incompreensível, uma vez que a psicologia pode nos ajudar a decifrá-la, é suficientemente difícil de explicar para refutar a estupidez humana que chamamos grosseiramente de intelecto. Mas não é essa dificuldade que estamos tentando atacar no presente. Fixamos nossa atenção nos jogos dos experientes, no pensamento, nos jogadores fortes, de preferência o mais forte deles, os mestres, e entre eles certas regularidades mostram muito claramente. A experiência derivada de jogos disputados entre aqueles que merecem o título de mestres, durante séculos provou essas regularidades. Portanto, sabemos que ceteris paribus cavalo e bispo são pares, ou ceteris paribus vale 3 peões, torre ceteris paribus tão forte como cavalo ou bispo e 2 peões, dama quase tão forte quanto 2 torres ou 3 peças menores. A suposição implícita no termo ceteris paribus ônibus é, no entanto, de importância. Todas as outras circunstâncias sendo iguais, esse é o significado de ceteris paribus. Na lógica estrita, as outras circunstâncias nunca são iguais. A suposição é que os consideramos de igual peso ou importância. E o nós de forma alguma se refere ao jogador inexperiente. O jogador quase perfeito, digamos, o mestre é aquele que julga. Nós, mortais errantes, tentamos adivinhar seu julgamento.
Enquanto nisso estamos fazendo o nosso melhor, modestamente o mantemos em mente e procuramos nos aproximar de sua eficiência e de seus métodos. Deixar de considerar o ceteris paribus seria nos lançar nas garras do absurdo que reduziria nosso orgulhoso intelecto a um romantismo desajeitado semelhante à loucura. Para dar um exemplo, aqui está uma posição em que um peão é mais forte que um cavalo, uma rainha e uma torre. 36. Las cresce manual OFs brancas com movimento jogam PXKT, pedem um cavalo, dizem cheque, simultaneamente atacam a dama, então capturam a dama e depois a torre imóvel e indefesa. Marque o valor excedente do direito de mover. Preto para mover teria uma enorme superioridade. A despeito de ceteris paribus, os valores de troca dos quais alguns foram estabelecidos acima são, portanto, sempre um tanto problemáticos. Por tudo isso, são para o enxadrista a bússola mais necessária. Se ele os seguir conscienciosamente, seu navio quase sempre, mesmo depois de muitos movimentos, chegará com segurança ao porto. Não estamos sem um método para sondar os valores acima e descobrir outros. Tudo o que temos a fazer é construir posições simples, nas quais os valores em discussão, digamos torre contra bispo e peão, com o devido respeito ao ceteris paribus, são definidos para lutar entre si e analisar cuidadosamente o curso dessa luta. Da aplicação deste método, alguns exemplos são dados aqui. Torre contra bispo e penhor. A condição ceteris paribus é aqui bastante cumprida, ambos os lados tendo além de 2 peões bloqueados cada. É verdade que o rei branco tem uma posição muito vantajosa, mas tal vantagem pode ser forçada pelo jogo metódico assim que a vantagem da torre contra o bispo e o peão for concedida. Esta posição representa os estágios finais do concurso. O branco tem toda a iniciativa, ele é o agressor. Ele ataca o QP 2 vezes. É defendido 2 vezes, mas atacando o rei branco pode afastar essa proteção e assim atingir a superioridade em Q6. 1 RR7CH, KQ1, 2 KK6. A partir daí RQ7 e TXP, a vantagem da troca é abandonada, pois o bispo agora pode capturar a torre, mas o rei recaptura e mantém agora a vantagem de posição na medida em que ataca os peões pretos enquanto os hostis. Manual de xadrez de Lasker 37. King está inativo e deve sofrer a destruição de seu exército de peões. Então as brancas vencem-se à vontade. A dama é mais fraca que 2 torres se o rei hostil estiver protegido contra cheques, caso contrário pode ser mais forte. Ceteris paribus, ao que parece, a dama é um pouco mais fraca que 2 torres. R igual QB3, depois R, R1, QBR, dobrando assim as torres para atacar o BP e vencê-lo. Ganhar o PR seria, é verdade, difícil, porque as torres têm de proteger o rei contra os cheques. É evidente, no entanto, que as torres têm a iniciativa e que a esperança das pretas é apenas empatar por cheque perpétuo. Mesmo uma torre é suficiente para fazer uma luta difícil contra a dama, desde que a torre não tenha que ajudar outras. Branco joga aqui peças, por exemplo, para peões fracos, mas tem um pouco de proteção de outro lugar para se apoiar. As brancas empatam movendo sua torre de B3 para QR3 e de volta para B3, a menos que seja forçado a mover o rei, que se agarra à vizinhança de seu peão, assim as brancas nunca estão em zugzwang e suas peças nunca estão desprotegidas. Uma torre sem qualquer apoio perde contra o rainha ceteris paribus. Se ficar sob a proteção de seu rei, é finalmente expulso por zugzwang. O exemplo a seguir ilustrará suficientemente. 38 Las cresce se as pretas se moverem, a torre deve se afastar do rei e logo se perde pelo cheque branco e pela torre atacando simultaneamente, portanto, 1 RQR7, 2 QKTSCH, KR8, 3 QR6CH. A torre nunca pode ir para KR7 por conta do checkmate da dama na primeira linha. 3 KKT8, 4 QKT6CH, KR7, 5 QR7CH, KKT8, 6 QRS ou KT8, verifica e ganha a torre. Se o branco se mover, ele pode facilmente manobrar para manual de xadrez para obter a mesma ou uma posição semelhante com as pretas para mover. Por exemplo, 1 QOPS, KR8, 2 QR8CH, KKT8, 3 QRQ.
Não é difícil multiplicar pesquisas do tipo acima sobre o valor de troca, e tais exercícios são de grande utilidade para o estudante. O que foi dito é suficiente para guiá-lo neste trabalho, que devo recomendar a ele com o maior fervor.